boa tarde aí para todo mundo aí. E hoje eu resolvi falar um pouquinho aqui, vou conversar com vocês um pouquinho sobre como a gente deve pregar a palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade que ela deve ser levada a sério, ela não pode ser deixada de lado, mas também a gente deve tomar certos cuidados. Quando a gente fala algo errado na palavra de Deus, que a gente contradiz a palavra de Deus, isso traz uma consequência muito grande, porque é muito mais fácil, eu costumo ver o pessoal falar direto, que é muito mais fácil a gente deixar o erro na cabeça da pessoa do que tirar o erro. Então a gente tem que ter certo cuidado para a gente não ficar colocando coisas que não tem na palavra de Deus na cabeça das pessoas. Porque às vezes as pessoas ficam confusas e depois já elas não estão nem sabendo mais como que vai ser, como que é de verdade, elas acabam sendo enganadas. É claro, não por maldade, a gente é pecador, a gente ocorre que a gente erra. Isso é comum em todos os seres humanos, a gente erra. Mas se possível, o máximo possível sem erro, isso é muito bom, tá bom? Mas a gente tem como corrigir o erro. Então, eu gostaria de falar para vocês hoje por que a gente deve pregar a palavra de Deus para as pessoas que nunca leram a palavra de Deus de uma forma mais explicativa, de uma forma que elas entendam. São diferentes tipos. Quando você vai pregar para crianças, você deve chamar a atenção delas. Você deve ali o tempo todo estar buscando a atenção da criança, porque criança ela fica mais desorientada, ela sempre vai querer buscar outras coisas, ver alguma coisinha ali, vai querer mexer. Agora, um adulto é diferente. Um adulto, ele vai ter uma concentração ali, ele vai entender. Só que a gente deve ter certo cuidado. Por exemplo, quando a gente vai pregar, a gente não pode pregar simplesmente a Bíblia. Pega a Bíblia, vai lá, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai pregar em Segundo Reis, por exemplo. Você vai pregar lá e lá fala dos reis de Israel. Se a pessoa nunca ouviu falar da palavra de Deus, ela vai ficar confusa, porque ali, não estou falando que é errado você pregar ali, desde que você sabe, mas ali é um assunto que a pessoa não entende, ela não tem um conhecimento bíblico quanto você tem, por isso que a gente deve entender isso. Por que Jesus Cristo deixou escrito muitas parábolas? Se você for olhar nos evangelhos, no Antigo Testamento também tem, só que aí já não foi Jesus Cristo que escreveu, mas tem algumas parábolas também. Mas no Novo Testamento é muito bom a gente pegar aqui e ler essas parábolas, porque o que acontece? A parábola, ela fala muito sobre o arrependimento. A parábola, ela vai fazer com que a pessoa entenda tanto o lado espiritual quanto o lado literário. Ela aponta para essas duas páginas, as duas páginas que são o lado literário e espiritual. Eu costumo falar que a parábola do filho pródigo é uma das parábolas que mais tem detalhes, não que as outras não tenham, tá bom? Mas é uma parábola que é muito riquíssima. Se você quiser ali pregar, falar com uma pessoa, você pode encaixar ali de repente o arrependimento e o pecador necessitando do arrependimento e voltar para a casa do Pai, como se fosse uma ovelha desgarrada do rebanho. Então isso é muito importante. Olha aqui o que está escrito em João, capítulo 3 e versículo 6. Fala assim, ó, João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Por isso que talvez você fale assim, mas parece que eu preguei para aquela pessoa não entendeu nada. Parece que aquela pessoa ficou muda. Mas eu explico para vocês, é porque o que acontece? Você tem que pregar do jeito que a pessoa entenda. E sempre que possível, use muito Romanos capítulo 10, dos versículos 9 a 13. Lá fala muita coisa que a pessoa possa estar pensando na situação dela. As parábolas, elas ajudam muito. A gente que tem um dever, uma responsabilidade de levar a palavra de Deus para as outras pessoas, a gente deve ter em mente que todas as pessoas, eu não nasci sabendo, você não nasceu sabendo e ninguém nasceu sabendo.
Por isso, quando a gente vai explicar uma pessoa, a gente tem que explicar com calma. Por mais que a pessoa não entenda e faz perguntas pra gente, a gente deve buscar responder. Se a gente não souber, acontece. Se você não souber responder aquela pergunta, não tenha medo. Você diga para a pessoa assim: olha, eu não sei te responder, mas eu posso procurar saber por você, porque eu nem tinha pensado nesse caso. Não tenha vergonha disso, porque aí também você vai estar aprendendo mais ainda. Isso é muito importante. Se você ali está pregando a palavra de Deus ali, é importante você não misturar. Por exemplo, assim, eu já vi pessoas que pregam ali, vão pregar e corre atrás da pessoa, fala atrás da pessoa e vem falando constantemente. É errado, não é errado. Só que pensa pra você ver. Poxa, você vai querer falar com a pessoa e você não dá sossego pra pessoa. A pessoa tá ali. Você pregar a palavra de Deus é você pregar de uma forma simples, que a pessoa entenda. Isso é muito importante. Se a pessoa entendeu, eu já preguei para várias pessoas que elas não entenderam no dia, mas no outro dia elas vieram falar: olha, essa pessoa ali, eu entendi aquilo, eu entendi, sabe? Isso é muito bom quando a gente vê isso. Agora, não adianta você ficar correndo. Por exemplo, uma pessoa que tem um coração duro, não adianta você ficar correndo atrás daquela pessoa ali, querendo que ela se converta. Um exemplo disso é Faraó. De tanto Faraó estava com o coração duro, o que aconteceu? Você vai ler nos próximos versículos em Êxodo, que fala que Faraó, Deus endureceu o coração dele. O próprio Senhor endureceu o coração de Faraó. Então, é uma coisa que a gente deve ter em mente. Se a pessoa não está de coração aberto, ela não vai crescer aquela semente e frutificar. A conversão ela não acontece do dia para a noite. A pessoa tem que se alimentar primeiro. Ela tem que receber a palavra de Deus para entender depois. E ela vai buscando aos pouquinhos. Aquela pessoa que busca, ela acha. Se ela buscar de todo o coração. Então, é por isso. Olha que o encontro com Nicodemos aqui de Jesus Cristo, aqui que eu li aqui em João 3,6, Nicodemos é um exemplo. Ele não entendeu. Olha aqui o que Nicodemos fala aqui, ó. Quer ver? Veja bem. Ele vai falar aqui, ó. Eu só procurar aqui. Tá aqui, ó. Ó. Cadê? Só um minutinho. Aqui, ó. Versículo 12. João 3,12 fala assim, ó. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então, aquela coisa, as parábolas de Jesus Cristo, ela fala das coisas daqui da terra como uma figura para a pessoa entender das coisas celestiais. Não é que a pessoa vai entender aquilo ali na hora. Depois, quando a pessoa for começar a buscar na palavra de Deus, ela vai entender. Olha, aquela pessoa... Quantas vezes, irmãos, eu já peguei a palavra de Deus antes de eu me converter, comecei a ler e comecei a entender algumas coisas. Eu falei assim: nossa, que interessante aquela parábola. Eu não tinha parado para imaginar. Mas parece que fala de Jesus Cristo. Ali quando... ali vem Isaac ali... para ser sacrificado ali também. A gente, quando a gente não é convertido, a gente não entende que aquilo ali é uma figura de Cristo. A gente vai ler aquilo ali como se fosse só ali, correr, acabou. Mas depois, se você parar e perguntar a uma pessoa, você vai entender aquilo. Por isso que é importante pregar a palavra de Deus. É responsabilidade grande. Eu vejo muitas pessoas que estão levando rebanho para um caminho sem volta, pregando coisas que são heresias. Por isso que é importante a gente examinar as escrituras, porque nem tudo, por mais que a pessoa fale ali, nem tudo que a pessoa fale ali, você... Não estou falando que é para você descrer, tá bom? Não entenda isso. Mas eu estou falando que existem pessoas que elas não pregam a verdade, que elas saem da verdade e usam outras coisas para esconder a verdade. A palavra de Deus nos diz assim, que os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não cresçam na verdade. Então, é por isso que a gente deve abrir os olhos. Se uma pessoa alguma vez falou alguma coisa para você, vai na palavra de Deus e procura. Olha, a palavra de Deus ela é tão viva,
palavra de Deus é viva e eficaz. Isso, a própria palavra nos diz isso. Tão perfeita que ela tem, eu já procurei já, finanças, ela fala sobre finanças, fala assim que, eu não sei o versículo de cor, mas eu sei como que eu posso falar para você, que fala que a pessoa que faz dívidas e não aguenta pagar, que adianta para perder o seu leito, perder a sua cama. Fala sobre dívidas, ou seja, fala sobre aquela pessoa que faz dívida e vai acumulando e não aguenta pagar. Fala muito também sobre o amor de Deus, fala sobre a misericórdia de Deus, fala sobre o juízo de Deus. Importante a gente pregar. O evangelho que estão pregando hoje em dia é um evangelho de amor, graça e misericórdia. Mas a gente tem que lembrar que Deus é juiz. Não são todos os lugares, não estou generalizando. Mas o evangelho que a maioria que você vai ver é o evangelho da prosperidade. É um evangelho que não leva ninguém para o céu. Então, por isso que a gente tem... O que é que enche uma igreja hoje? Eu costumo falar, é cura, libertação e milagre. Se você for parar para pensar, sempre vai ter um lugar que vai ter cura, libertação, milagre. Mas e a salvação? É claro, isso é importante. A gente não pode desprezar isso, porque a palavra de Jesus Cristo curou tantas pessoas, né? Fez tantos milagres. A gente não pode desprezar isso. Mas e a salvação? E a salvação, como que fica? Tem muitas pessoas que estão caminhando abismo abaixo e não estão sabendo. Tem muitas pessoas que estão ali andando em trevas. Por isso que é importante, cada um, às vezes a gente vê uma pessoa, a gente vem isso no coração da gente, de vez em quando, eu não vou pregar, eu não conheço aquela pessoa. Aí eu te pergunto, tá, Jesus Cristo conheceu todo mundo. Todo mundo. Ele deixou de falar dele para alguém? Ele não deixou. Ele sempre falava. Cada lugar que Jesus Cristo passava, ele tinha um propósito. A gente, como servo de Deus, como pessoas que levam a palavra de Deus para outras pessoas, a gente deve ter essa responsabilidade. Se a pessoa falar que você, não vou aceitar, não quero que você fale, tudo bem, mas a sua parte você fez. O certo é qualquer pessoa que a gente visse na rua, a gente pregasse o evangelho. Porque tem muitas pessoas que precisam, estão necessitadas. Quantas pessoas hoje estão aí no leito de um hospital, no leito de uma cama, estão prestes a partir e talvez já escutaram da palavra de Deus, mas necessitam que escutem. Enfermeiros, médicos, têm muitas oportunidades de falar da palavra de Deus. Porque ali, eu falo muitas vezes que no último momento da vida de uma pessoa, eu acho que deve, só se a pessoa for de coração muito duro, mas deve ser os últimos momentos mais de arrependimento que a pessoa tem. Então é uma oportunidade muito grande que as pessoas têm de levar a palavra de Deus. Você pode levar a palavra de Deus. Deus te deu uma boca, Deus te deu uma perna, talvez, eu não sei, talvez não. Mas Deus te deu uma ferramenta, a gente tem tudo no nosso redor. Olha, a gente pode ler a palavra de Deus, pode falar, pode escutar, a gente tem várias ferramentas. Será como que a gente está usando essas ferramentas? Será que realmente está com o propósito de pregar o evangelho ou não? A gente deve pensar isso. Por isso que a gente deve pregar o evangelho de uma forma certa, de uma forma correta. Uma forma correta. O que vai acontecer? Quando Jesus Cristo vier, aquelas pessoas que estão aqui, elas já escutaram o evangelho. Todo mundo, eu creio que todo mundo, pelo menos aqui do Brasil, por exemplo, já escutou da palavra de Deus. Já escutou da palavra de Deus. Então, é muito importante a gente ter isso. A gente deve depositar nossa fé em Jesus Cristo para que a gente possa estar pregando. E sempre quando a gente for falar de Deus, for orientar, não tenha medo. Eu lembro quando Moisés e Arão, por exemplo, Arão será por tua boca. A gente deve ser a boca de Deus. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu tenho dificuldade para falar para a pessoa, chegar para a pessoa assim tão descarada e pregar o evangelho. Eu tenho certeza que se você tiver dificuldade, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Porque Deus, Ele quer, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então, sendo essa a vontade de Deus, não tenha vergonha. Deus vai encaminhar ali você, Deus vai colocar as palavras na sua boca.
É claro, você tem que se esforçar cada dia mais e buscar mais, vencer a carne e buscar a palavra de Deus. A gente deve fazer isso. Mas eu tenho certeza, quantas pessoas hoje você teve a oportunidade de falar de Deus, falar do Evangelho, ao menos um versículo que seja, para essas pessoas você não falou? Talvez você não sabe quanto tempo de vida tem aquela alma. E se aquela alma partir amanhã, ou daqui 15 minutos, será que você fez a sua parte como discípulo de Deus ou não? Então é muito importante que a gente faça isso, que a gente busque mais almas para o reino de Deus. Eu gostaria de terminar aqui falando para cada um de vocês que estão pregando, que estão começando a pregar. Busquem sempre pregar no entendimento que a pessoa vai entender. Não use palavras, como que eu digo, aquelas palavras eloquentes, de forma, de síntese. Não, use um discurso humilde, faça fale da palavra de Deus de uma forma humilde, de forma que ela entenda, de forma que você entenda com ela também. E ela, quando ela começar a te perguntar ali, você vai ver que ela está entendendo. Por isso que é importante. Pregue a palavra. Pregue Jesus Cristo, o verdadeiro. Além desse não há outro. É só Jesus que salva. Então hoje, se tocar no seu coração, você vê qualquer pessoa. A partir de hoje, coloca no seu coração, ó Deus, a partir de hoje, qualquer pessoa que ouvir, eu vou falar, nem que seja um versículo da palavra de Deus. Mas faça, não só fale, faça. Quantas pessoas não já ouviram e já se converteram? Então isso é muito importante, tá? Olha, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador estejam com todos vocês. Muitíssimo obrigado por cada uma dessas pessoas que estão vendo o meu trabalho aí. Meu trabalho não, porque eu não posso dizer que é meu. O trabalho que eu faço aí para Deus, para postar aí, para levar a palavra de Deus para cada um de vocês. E se você ainda não falou de Deus para alguém hoje, fale, para que a luz do Evangelho resplandeça em todos os lugares. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.